A paz seja convosco. Louvamos a Deus por nosso tempo de comunhão, pedindo para a Aisla que ela possa fechar a porta que ela deixou aberta. Tá fechada? Louvamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão. Queremos pedir que o Senhor nos oriente, nos guie e abençoe nesse segundo período. Estamos tratando da introdução do tema face a face com Deus. Falamos no final do primeiro período que a revelação de Deus é constituída de diversas categorias e atributos, os quais são definições do seu caráter. Temos que conhecer os atributos e o caráter de Deus. O que as Escrituras dizem a respeito de Deus? Para começar, no sentido mais completo da palavra, ele é incompreensível. Ninguém... Como é que tem a música lá? Ninguém conhece... Ninguém explica Deus. Não há explicação. Zofar, que não é o cara do Aladim. Lembra do Zofar? O Zofar. Gostou dessa, Luli? Zofar, Aladim, você lembra? Gostou? Hã? Não, é Jafar. Ah, Jafar. Oxi. Jafar, não, é Zofar. Zofar compreendeu bem esse fato de repreensão inadequada que ele fez contra Jó. Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11, versos de 7 a 10. De 7 a 10. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Alguém procura o que é arcanos que eu não lembro. Vai lá. Como as alturas dos céus e a sua sabedoria. Não, como as alturas dos céus É a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Continua? Não. Arcano, pastor, é segredo, mistério, algo... Segredo e mistério. Então vamos lá, de novo. Porventura, ele lembra do contexto de que Jó, começa a brigar com Deus, né? E aí o Zofar, que não é o Jafar, ele olha para ele e fala assim, eu até pensei que fosse uma fala de Deus, mas não é, é anterior. Você poderá, de alguma maneira, desvendar os mistérios de Deus ou penetrar, alcançar a perfeição do Todo-Poderoso? Como a altura dos céus é a sua sabedoria. É claro que quando ele fala a altura dos céus é a sua sabedoria, ele não está colocando uma medida, porque é uma forma dele explicar como fala. Quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? Até 70 vezes. Ah, o cara faz a conta, 490. Não, não é 490. Quando você lê as escrituras, você vê números. Muitas vezes esses números, não falando de data, mas falando de quantidade, você não tem que ser literal, mas ele está te dando noção daquilo. Jesus olha e fala assim, eu não poderia chamar 12 legiões de anjos. Ele não está sendo literal, ele está dando uma noção para que a pessoa pudesse entender. Salmos 145, verso 3. Salmos 145, verso 3. Amor, você vai me ler? A Helena que vai ler. Ajuda ela aí, vai. Vai lá, Helena. Vamos lá. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E muito digno E muito digno de ser louvado. e de ser louvado. A sua grandeza A sua grandeza é insondável. é sentada. Ou seja, não tem tamanho, não tem unidade de medida para você conseguir mensurar o tamanho de Deus. Deus, ele é infinito.
Ele não tem começo e não tem fim. Ele fala, nas escrituras, fala que Jesus é o que? O alfa? E o ômega. O que é isso? Ele é o começo. Mas é antes do começo também. E ele é o fim. E depois do fim também. A fim de definir o Deus infinito de uma maneira que possamos entender, muitas vezes temos que afirmar aquilo que ele não é, para termos base de comparação, como nós lemos agora nesse texto, em que você olha a altura entre você e o céu, você fala assim, pô, a sabedoria de Deus é desse tamanho. Então você fala uma coisa que não é a verdade, mas simplesmente você tem uma noção. Por exemplo, quando dizemos que Deus é santo, queremos dizer que ele não tem pecado algum. Não poderemos conceber ou entender ou imaginar uma santidade absoluta, visto que estamos tão familiarizados com o pecado. O que é um Deus santo? Acorda, Esther. Está parecendo o Pedro aquele dia lá. Tira a mão. Mas você está ouvindo só de um lado. Você está em mono. Está parecendo uns cantores sertanejos, né? Você sabe, deixa eu explicar uma coisa para você, Esther. Quando você fala não, aí eu fico com vontade de fazer, entendeu? Não é, Luiz? Então tá. A fim de definirmos um Deus infinito de uma maneira que possamos entender, muitas vezes temos que afirmar aquilo que ele não é para termos uma base de comparação. Por exemplo, quando dizemos que Deus é santo, queremos dizer que ele não tem pecado algum. Como que eu, um ser cheio de pecado, vou imaginar um Deus santo? Não consigo. Nós não conseguimos imaginar a mesma coisa de uma maneira comum. Você imaginar, por exemplo, uma vida como de um cara que é rico, que não precisa de dinheiro. E a gente vê pessoas dentro dessa condição. A gente imagina Salomão, em que ele tinha tanto dinheiro, o reinado de Israel era tão rico, que ouro e prata era como se fosse nada na rua. Ou seja, você andava na rua e encontrava coisas, moedas de prata jogadas no chão, porque não valia nada. A gente não consegue imaginar isso. A gente não consegue imaginar essa grandeza de Deus, a dimensão das coisas. Imaginar um planeta que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol, que já é um tanto maior. A gente não consegue entender a imensidão do céu, do universo que foi criado. À medida que estudamos sobre Deus, usaremos essa abordagem muitas vezes, que é a abordagem de comparação, estabelecendo metáforas e comparações, para que possamos obter uma compreensão mais ampla, mas não exaustiva. Exaustiva não é que é cansativa. Exaustiva é que você não consegue abranger a totalidade. Então, os nossos exemplos vão ser usados para nós obtermos uma compreensão mais ampla, mas não exaustiva, dos seus atributos-chave, em especial aqueles atributos que são comunicáveis. Nós não conseguimos entender a onisciência de Deus. Nós não conseguimos entender um Deus que sabe tudo, que ele conhece todas as coisas, independente de que você fale ou não. O pensamento nem chegou na sua boca e ele já sabe o que você está querendo falar. Nós não conseguimos entender um Deus todo-poderoso, porque nós vemos um mundo cheio de falhas e defeitos, em que as autoridades que deveriam fazer aquilo que é certo não fazem. E se a gente for colocado, a gente também não faz. Um Deus que é onipotente, onipresente, está em todos os lugares. A gente não consegue imaginar isso. Mesmo com a facilidade da internet, mesmo com a facilidade de você ter várias câmeras ou várias conexões, você não consegue estar fisicamente em vários lugares. Então, é complicado você entender Deus. Mas saber como é Deus é fundamental para conhecermos Ele próprio. Se você não conhece os atributos dele, as coisas que ele faz, as coisas que ele colocou nas Escrituras, a gente nunca vai conseguir conhecer o Senhor. E o conhecimento de Deus é a essência do que é ser cristão. O que é um cristão? É uma pessoa que conhece Deus. Tanto que quando Jesus manda a grande comissão, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que você tem ensinado, ensinar o quê? Não são questões humanas, como você tem que vestir, não é se você tem que ir na festa das nações e não ir na festa do cristianismo, você tem que ir na festa... Não é isso. A essência é você conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, as coisas que estão orbitando à volta, é muito mais fácil você discernir se é bom ou se não é, independente do que alguém fala. João capítulo 17, verso 3.
Evangelho de João, 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus ele resume a necessidade do cristão em essas duas afirmações que compõem esse versículo. E ele fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E, quando você vê a condição da letra E é uma conjunção adicional, uma coisa mais a outra, e Jesus Cristo a quem enviaste. A figura de um Deus transcendente e espiritual e a figura de um Jesus Cristo que se materializou em carne e que nós temos condição de conhecê-lo. Quando a maioria das pessoas ouve o termo vida eterna, elas pensam numa vida que dura para sempre. O que é uma vida eterna? Nós não temos condição de imaginar também entendermos a vida eterna. Qual a unidade de tempo que nós temos? Vamos seguir a nossa aí, já fiz isso umas vezes, vou fazer mais uma vez. Qual que é a unidade de tempo, Aisla? Aproveitando que você está bebendo água, não vai engasgar, hein? Qual a menor unidade de tempo que nós temos hoje numa condição normal? Qual a nova? Unidade de tempo. Vai subindo. Segundos. Minutos. Vai, continua até mandar parar. Horas. Dias. Meses. Semanas. Meses. Anos. Décadas. Século. Milênios. Continua. Não sei, dá pra entender. Por que a gente não sabe? Porque não tem essa unidade de tempo. Então, quando nós vemos os cientistas falando que o fóssil tem 7 milhões de anos, a gente não consegue entender isso. A nossa mente não consegue entender. Bilhões de anos. A nossa mente não consegue entender. A gente não consegue mensurar, tanto que quando Deus ele usa uma unidade de tempo como essa, ele fala que um dia para ele é igual a... Nós conseguimos entender 1000 anos. A gente olha para as pirâmides do Egito, a gente consegue ver. A gente consegue olhar para uma estrutura maia, alguma coisa assim, você começa a falar assim, poxa, é antigo isso aí. Hã? Estrutura de Roma. Você consegue dar tempo, mas quando o cara fala 1 milhão de anos, você não consegue entender. Porque essa unidade de tempo ela não existe. É criada pela ciência com o objetivo de respaldar. O que a ciência faz? A ciência, ela vai até certo ponto, e a ciência é boa, mas ela vai até certo ponto. Quando ela não consegue avançar, ela cria elementos para poder construir as suas teorias. O que é uma teoria? Uma coisa que não pode ser provada ou replicada. Então é uma teoria, como é a teoria do quê? Da evolução. Se fosse uma lei, seria a lei da evolução. Por que eles continuam chamando de teoria? Porque não pode provar. É algo que nós vamos falar à noite. Quando você pensa em metodologia da pesquisa científica, que é como você prova coisas, você vai ter que fazer um experimento e continuar repetindo ele. Se aquele experimento que você repetiu, ele continua no mesmo resultado, aquilo vira uma lei. E isso é a regra. Como é que você pode provar, por exemplo, vamos falar hoje à noite, como é que você vai provar, por exemplo, que Napoleão viveu? Não tem como. Nós cremos que existe Napoleão Bonaparte, porque o livro de história disse. Mas quem disse que esse livro de história é verdadeiro? Que não foi alguém que criou? Até a sua data de nascimento você não tem como provar. Nós não temos como provar. Simplesmente é uma questão de fé. Então nós temos que entender que a fé e a crença nossa é o que nos determina. Quando a ciência ela chega num ponto em que ela não consegue definir como que é aquilo, o que ela faz? Ela constrói um alicerce para ela apoiar aquilo. Aí você começa, naquele momento parece uma coisa ridícula, mas você vai colocando camadas em cima de camadas e camadas, quando o cara está lá em cima, ele não consegue enxergar a base, que é totalmente falsa. Aí o cara... Temor por Deus, que nem a gente já discute sobre a questão de Bíblia, não sei o quê, usa a mesma similaridade nessa questão das histórias com a Bíblia, né? Que é só uma história contada com problemas. Mas aí que tá, se você começa a estudar, não é minha área de estudo. Se você começa a estudar, por exemplo, Gênesis, eles vão lá e falam que aquilo é um mito. Que isso, cara? Tô te cansando mesmo? Não, cansaço do dia.
Imagina, eu fiquei imaginando agora, a Vânia conversando um assunto importante com ela, e ele olha e fala assim, imagina, hein? Mas vamos lá. Imagina, vamos lá. O que eu estava falando depois de eu ser interrompido pelo bocejo? Não, eu fui no finalzinho. Mito, beleza. Então, a ciência fala, Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é mito. O que é mito? Aí você tem que pegar a definição deles. Pega a definição de mito e você tenta aplicar nas escrituras, não bate. Quando você pega, por exemplo, uma estrutura de um poema, ele tem uma estrutura para você dizer, isso é um poema. Se você vai escrever um livro, vai fazer um romance, o romance ele tem uma estrutura, que é determinada pelas pessoas. Se você pegar a estrutura de Gênesis 1, 2 e 3, e você for na linguagem da ciência, dizendo o que é história e o que é mito, Gênesis 1, 2, 3 está dentro da categoria do quê? De história. Mas os caras não querem. Então as pessoas elas ficam criando alicerces para você construir coisas falsas, e se você não tem conhecimento, você é envolvido por isso. Nós temos de um lado o criacionismo, que é o que nós cremos, e do outro lado o evolucionismo. O cara realmente acredita que aquilo é verdade, mas sem nenhuma base. E a nossa, você tem elementos que você olha, você tem como mostrar a figura de Cristo. Nós mostramos na Páscoa alguma coisa. Figura de Cristo, você pode não crer que ele é o Filho de Deus, mas ele está na linhagem messiânica, tem todos os comprovantes que vão mostrar que ele está exatamente naquela estrutura, ou seja, as provas que são apresentadas, apesar de você não ter visto Cristo lá, elas apontam para ele sendo um Filho de Deus. Quando a maioria das pessoas ouve o termo vida eterna, elas pensam numa vida que dura para sempre, mas as Escrituras afirmam que ela é mais do que isso. É uma qualidade de vida para a pessoa que conhece a Deus. Vida eterna não é só vida para sempre. O que é shalom? Cumprimento? Mas que quer significar o quê? Paz. Quando nós entramos na igreja, nós falamos o quê? Paz do Senhor, a paz seja convosco. E o judeu, como é que cumprimenta? O que é shalom, shalom? Quando uma pessoa ela te vai, aí a gente fala, descansa em paz, mas é shalom. Não, shalom é paz. Se ele fala shalom, shalom, é algo diferente disso aí. É a paz perfeita de Deus. É uma paz que não é simples, não é algo simples assim, é muito mais completo. Como você ter a confiança no Senhor, está passando dificuldade, você está em paz, é uma paz que envolve todo o seu ser. Então não é shalom, shalom, shalom. Nós temos que entender que esses detalhes, eles têm que trazer a nós cada vez mais um conhecimento de quem é Deus e o que Ele quer que a gente faça. Quando a maioria dos cristãos ouve o termo vida eterna, elas pensam numa vida que dura para sempre, mas as Escrituras afirmam que ela, a vida eterna, é muito mais do que isso. É uma qualidade de vida para a pessoa que conhece a Deus, é o shalom, shalom. Tragicamente, muitos cristãos hoje têm colocado as suas afeições nas coisas temporais desse mundo, trocando o seu grande privilégio de conhecer melhor a Deus por aquilo que é mundano ou secular. Então a gente tem que olhar para as conquistas que a gente tem. Então, semana passada, fiquei muito feliz de ver o carro do Nicolas, fico feliz realmente de vocês prosperarem. Mas isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Essa oportunidade de você estar do lado da sua querida, entendeu? Ela tem que ser muito mais valorizada do que coisas. Porque se a gente permite, o que acontece é que as coisas temporais, elas acabam ocupando o lugar daquilo que é o mais importante, que é a nossa convivência em primeira instância com Deus e com os nossos familiares. Pensa num tempo que eu fiquei sozinho lá em casa, abandonada pela minha filha, entendeu? Não ficou nem um dia. Pois é, ela ficou mesmo. Ela prometeu que ela veio desenho comigo ontem e ela saiu, e eu fiquei lá. Mas mesmo assim eu demonstrei meu amor por ela e fui buscar ela lá no Lago Sul, 1h da manhã, tá? Meio-dia, meia-noite e meia. Vamos lá. Eu fiquei pensando, como que a minha vida vai ser quando a Rosângela se for? Não, mas eu fiquei pensando, você está sozinho, você fica pensando. Eu falei, que droga que vai ser chato. Porque a gente, todo sábado, a gente vai para o parque lá da cidade. Ontem eu não fui. Você foi. Nem me chamou, mas tudo bem. Mas
o que é isso que eu estou querendo dizer para você? É você questão de você valorizar aquilo que é importante. E quando ela chegar, eu tenho que dar importância como eu estava sentindo no coração. E Deus é tão bom que ontem eu fiquei pensando assim, que hora será que ela vai chegar, né? Apesar de eu ter comprado a passagem. E ela está fazendo a reciclagem do discipulado comigo, e o horário dela é das 2 às 3. E ela vai chegar 2h15. Legal, coincidência, né? Legal. O próprio Deus reprova esse tipo de pensamento, de que nós temos que ter afeição por coisas temporais ao invés de coisas eternas. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Jeremias. Versos 23 e 24. Quem aí? Mas o que se gloriar. Não. Assim Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jesus Cristo, ele envia os seus discípulos, 2 em 2, e fala assim: vão lá, não leva capa, não leva espada, o que der para comer você come, expulsa demônio, cura enfermo. Eles voltam e falam o que para Jesus? E o que Jesus respondeu para eles? Não. Demônios e nem operar maravilhas, mas porque o vosso nome está escrito. Não é? O que Jesus está falando é exatamente o que nós lemos em Jeremias. Não se gloria pelo que você está fazendo, pelo que você consegue. A minha diz até abriu o olho, ó. Cutuca ela, dona Sônia. Não se glorie nas coisas que você conquista, mas em conhecer a Deus e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Em que o Senhor se alegra? Quando Ele fala de jejum, é de você deixar a roupa rasgada, colocar cinza na cabeça, ficar com aquele bafo de onça? Não, Ele se gloria do quê? De você soltar as pessoas da impiedade, de você receber, de alimentar. Inclusive, graças a Deus, que o fogo dos céus não caiu sobre a nossa igreja hoje, porque Nicolas e Aisla trouxeram um alimento aqui, então eles resgataram a honra aos nossos pecados diante do Senhor, e não vai deixar a mesa de todo mundo sem comida, porque pelo menos alguém lembrou, né? Tá? Glória a Deus pelo Nicolas e pela Aisla, hein? Em que o Senhor se deleita? Não é no fato de nos vangloriarmos pela sabedoria mundana, pelas proezas humanas ou pelo ganho material. Ele se deleita de fato de o conhecermos. Tem um autor, um cara que eu acompanho, que é um professor, ele chama Sinclair Ferguson. Muito bons os textos dele. E ele escreveu um livro chamado Um Coração para Deus. E ele diz assim: de que você e eu nos gabamos? Que assunto de conversa mais nos estimula e enche os nossos corações? Consideramos que o fato de conhecermos a Deus é o maior tesouro do mundo e de longe o nosso maior privilégio? Caso contrário, somos nada mais do que perdidos no mundo do Espírito. Vendemos a nossa primogenitura cristã por um cozido de lentilhas, e a nossa verdadeira experiência cristã será superficial, inadequada e tragicamente desfocada. Salmo 63. Daniel, por favor. Filho, acorda aí, fica com esse bracinho cruzado aí. Salmo 63, verso 1 e 2. 63, verso 1 e 2. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente.
ansiosamente. A minha alma tem sede comigo, como terra árida. Exausta. Sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a força e a tua obra. Alguém que possa ler esse primeiro versículo, mas de verdade. Calma. Não, mas lê de verdade. Você vai ler de verdade? Ou vai? Deus, Ah, bom. tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Será que assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória sobre mim, sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a vida de Daniel, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Eu só tenho para te dizer que para mim não é a versão ainda certa. Não, mas O salmista, ele falou isso chorando. Pois é, mas nós almejamos contemplar essa face do Senhor, essa Eu, quando leio esse versículo, eu consigo ver o salmista chorando em cada palavra dessa aí, que ele vai falando. Ele sente, eu não estou falando sério. Ele tem aqui nesse versículo 1 um sentimento de uma coisa, um dano enorme acontecendo, uma coisa. E ele está ali, em cada palavra dessa, ele sussurra, ele soluça essa figura dessa pessoa que está ansioso. A alma dele tem sede. Nós não sabemos o que é ter sede. Nós não sabemos. Ah, estou com sede, vai lá e bebe um copo d'água. Nós não sabemos o que não é ter água. Então, algumas experiências que ele fala aqui, elas são muito características de uma pessoa que vive naquele tempo, lá no deserto, em que ele está mostrando, ele está fazendo elementos ali que são muito claros para as pessoas que vivem naquele tempo. E eu não vou conseguir fazer melhor do que a Vânia, não é isso? Eu vou trazer da cartola aqui, não, porque eu não tenho isso. Mas quando você lê um versículo deste, você buscar ansiosamente a figura de Deus, é você largar tudo de lado. É muito doido isso. no Salmo 61, no primeiro versículo, ele já está dizendo aqui: oh meu Deus, a minha súplica e a minha oração. Aí no 62 ele está: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. No 60 ele também está gritando: ó Deus, não me rejeitaste e não nos disperse. Então ele está gritando em todos esses capítulos aqui. Não dá para imaginar ele falando essas coisas assim, sentado fazendo uma leitura que nem as pessoas falam: Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Não dá para entender, não dá para imaginar isso. Embora esse estudo que nós estamos iniciando sobre o caráter de Deus não seja exaustivo, creio que nos ajudará a saber melhor como Deus é e servirá como incentivo para que nós o conheçamos melhor. Quero que você ore antes de vir, que você participe realmente desses estudos em oração. Porque se você está ligado com o que está acontecendo, você absorve muito mais. Então vamos pegar, por exemplo, a figura do Nicolas e da Aisla no dia de hoje, que o Joaquim não está aqui. Momentos como esses são ímpar, tá? Eu não estou dizendo para não trazer, não é isso que eu estou falando, mas quando uma coisa dessa acontece, tem que ficar ligado 100%, absorver o máximo que dá, porque o Joaquim ele demanda cuidados. Então não adianta você achar que pode deixar ele ficar caminhando aí, tá tudo certo. Não, você está sempre com o olho aqui, sempre ligado, e você não consegue absorver 100%. Nós temos que olhar para as oportunidades que nós temos, como cada uma delas ímpar. As Escrituras prometem que você encontrará Deus. Deuteronômio 4:29. Deuteronômio 4:29. Helena, não é hora de brincar não. Tira o lápis daí, deixa o negócio de lado, entendeu? Deuteronômio 4:29. 4:29. Agora é eu, né? Porque Deixa eu ler para você, que você está certo. não, Eu vou ler que a eu não tinha lido. Então, Nicolas, vai lá. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E se você não buscar o Senhor de todo o coração e de tua alma, você vai achar? Não vai. Aprenda a dizer como o apóstolo Paulo: meu alvo determinado é poder conhecê-lo
para que eu possa progressivamente me tornar mais... Posso continuar? Aprenda a dizer como o apóstolo Paulo, meu alvo determinado depois de conhecê-lo, para que eu possa progressivamente me tornar mais profunda e intimamente familiarizado com ele, e possa perceber, reconhecer e entender as maravilhas da sua pessoa de modo mais intenso e claro. Filipenses capítulo 3, verso 10. Não é ainda, agora é o carro. Casamento das Filipinas. Casado ele não. Vai ler, que eles não leu ainda. Não leu ainda, cara. Pode ler, cara. Filipenses do perfil. 3:10. Menos conversa e mais concentração. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Então, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo que essa busca de conhecimento e entendimento tem como objetivo conhecer Ele, Deus, conhecer o seu poder, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-nos com Ele na sua morte, em todos os sofrimentos. Eu tenho, se não diariamente em relação ao Glorify, todo dia, no começo do dia, exceto ontem que eu esqueci, todo dia de manhã, eu pego o meu celular, o celular da Rosângela, a gente coloca para gravar o áudio, copia e envia para vocês. É uma oportunidade de você, em 7 minutos, você ter uma palavra de Deus para o seu coração. Poucos vêm, poucos ouvem. Faça a mesma coisa em relação aos devocionais diários. Poucos leem, poucos vêm. Gente, são oportunidades que vocês têm, que eu estou disponibilizando para vocês terem uma direção do Senhor. Para a vida para vocês, o dia de vocês, 7 minutos. Pô, eu vou começar meu dia? Para 7 minutos e ouve, para você ter pelo menos uma direção do Senhor. E você vai sim ter como conhecer. Postei ontem no grupo da igreja. Ninguém comenta. Comenta quando tem uma coisa de errado, né? Quando tem uma coisa de errado, as pessoas comentam. Aí eu coloquei aqui. Deixa eu ver se foi no grupo da igreja. Foi no privado. Tá, cadê? Não era isso não. Foi no Facebook. Só um minuto, que eu vou achar rapidíssimo antes da gente finalizar. Deus não espera de você perfeição, mas um crescimento progressivo. Só isso. Ele quer que você, a cada dia, você seja melhor. Você não precisa ser perfeito. Nós somos falhos. Eu sou falho. Vocês são falhos. Mas nós temos que buscar cada dia sermos melhores. Já está brincando de novo com o passarinho, né? Não é hoje. Você tem que prestar atenção no que está sendo falado, querida. Você vai fazer quase 10 anos, você falou para mim. Você não é a Heloísa que está dormindo. Você não é a Isabela que está brincando. Você não é o Lucas. Você é maior. Você tem que dar exemplo para os maiores. Se você está voando aí, olhando para a estratosfera, entendeu? Você tem que prestar atenção para você entender. Isso faz parte do seu crescimento também. Então, aproveite as oportunidades que o Senhor te dá para você conhecê-lo melhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela instrução que o Senhor nos deu nesta manhã. Pai, somos realmente pessoas falhas em relação à busca do Deus Todo-Poderoso. Pedimos que o Senhor possa nos constranger mais e mais e nós possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.